Marco, vamos falar de um fato relevante que saiu recentemente na imprensa, que o TED de São Paulo, o Tribunal de Ética e Disciplina de São Paulo, tratou que o advogado tem ali o caráter somente informativo para atuar nas suas redes sociais, para fazer esse tipo de publicidade, né? Como que você vê essa diretriz? Na verdade, Márcio, o que o TED responde ali é uma consulta, e é uma consulta olhando para a normativa que a gente tem hoje relacionada à publicidade profissional. O que é importante que o advogado enxergue. E eu costumo, quando vejo notícias assim, costumo ir para os comentários, né, para ver como que a advocacia reage a isso. Tá. É importante que o advogado entenda que a nossa publicidade profissional da advocacia no Brasil, ela foi pautada no modelo europeu, que é um modelo um pouco mais conservador e que diz que o advogado pode se apresentar na modalidade de publicidade, né? Então, observe que ele não usa muito a expressão de merchandising, né, porque a advocacia não é uma atividade mercantil. Essa expressão ela tende a mudar com o tempo, porque ela é uma expressão que vem lá do direito comercial, né? E quando se fala que a advocacia não é uma atividade mercantil, é que a gente não quer que o advogado considere a advocacia como a venda de um produto. E quer que a gente considere a advocacia como a venda de um serviço, que é o que o advogado faz. Qual a diferença entre uma coisa e outra? O produto, a experiência está nele, se esgota nele. Então, um produto eu comparo o produto A com o produto B e vejo o preço, por exemplo. É um diferencial. Um serviço não. No serviço, a diferença está na experiência. E o advogado precisa oferecer para o cliente dele uma experiência. Quando a gente entende isso, entende que essa publicidade é uma publicidade muito mais europeia do que americana, e a publicidade americana é aquela que expõe o advogado, que permite que o advogado faça um outdoor, que permite que o advogado participe ativamente, a ideia de ter uma publicidade mais informativa é para dar paridade de armas para os advogados, ao contrário do que muitos pensam. Muitos pensam que assim, a OAB está sendo restritiva, a OAB está impedindo que o advogado divulgue. Não é verdade. Na verdade, a ideia de uma legislação que pelo menos balize a publicidade é para dar paridade de armas. Por quê? Porque quem entra na advocacia agora não tem condições de fazer grandes investimentos em publicidade. Quem está na advocacia há pouco tempo não tem capital para investir fortemente em publicidade. Então, se não tiver uma regra que equilibre isso, os grandes, aqueles que já estão atuando há muito tempo, aqueles que já ganharam muito dinheiro na advocacia, vão ter melhores condições. Vão ter condições de contratar os melhores espaços, vão ter condições de aparecer de uma maneira diferenciada, vão ter condições de apresentar resultados que jovens advogados não conseguem representar ainda, porque ainda não os têm. E está tudo bem não os ter, porque a gente começa sem resultados, né? E isso funciona na advocacia, na medicina, em qualquer área. Então, você não vai contar grandes casos sendo um médico recente, você não vai contar grandes casos sendo um psicólogo recente, não vai contar grandes casos sendo um advogado novo, né? Então, a dinâmica da publicidade ser informativa é para isso. É para que o cliente procure o advogado e não o contrário, o advogado procure o cliente.